Então, pessoal, como foi feito então na nossa aula prática lá, nossa partida direta, né, de motores, vocês repararam que nós também fizemos lá os fechamentos, né, dos motores. A princípio pensei que o Senai só ia ter dois modelos, né, de fechamento de motor, ou dois tipos de motores, né, que é praticamente os mais utilizados, mas eles tinham lá todos realmente, que no caso era o motor 380-660, né. Eu percebi que o Marcos Vinícius tem bastante facilidade, né? O Giovanni entende muito bem, né? A maioria dos alunos aí, no geral, entende muito bem o que a gente fala, né? Às vezes tem alguma dificuldadezinha lá na hora da prática, porque realmente é a hora que a gente vai realmente... É a diferença, né? Às vezes o cara fala assim, nossa, velho, na teoria é uma coisa, mas na hora da prática é totalmente diferente, né? Então, assim, às vezes na teoria você pensa que consegue, na hora que chega, na hora de executar, vem as dúvidas, né? Por isso que a gente tem nas práticas, a gente fica cada vez mais daquele ambiente real, né? É isso que acontece. Então vocês viram lá, né? Aqueles motores ali são motores industriais mesmo, tá? Só que são de baixa potência. Não teria diferença, pessoal, vocês realizando um fechamento de um motor, por exemplo, de 500 cavalos, 600 cavalos, tá? Vocês, por exemplo, teriam um motor, fariam o mesmo fechamento daquele mesmo modelo. A diferença é que vocês teriam condutores e um motor extremamente grande, né? Um motor aí que passaria tranquilo aí, só o motor passaria de 1.000 quilos. Mas é a mesma coisa, só muda a proporção. É realmente a mesma coisa, tá? E os motores elétricos, como eu falei, eles precisam ser acionados e controlados, tá? Eles existem para executar movimentos, né? Para nos atender aí no nosso dia a dia aí, né, com as necessidades da indústria, né? E aquele tipo de motor que nós fechamos, que é o motor de indução trifásico gaiola de esquilo, é aquele cara lá. Ele é o motor mais utilizado, né? Ele é o que mais se encontra aplicação na indústria. E nós fizemos lá então o modelo, né? Nós fizemos lá uma partida direta, né? Que a gente acaba entrando nos comandos elétricos. Não tem como nós falar de motores elétricos sem falar de comandos elétricos, né? Que é exatamente isso que nós estamos vendo, né? Esse aí que nós estamos vendo é o comando de uma partida direta. Para isso temos o, o diagrama multifilar de força do lado esquerdo, né, aqui, e do lado direito, diagrama multifilar de comando, né, mostrando aí todos os detalhes, né, que todos vocês já entenderam a respeito da simbologia, né. Se eu fosse perguntar aí para cada um, tranquilo saberia dizer aí a respeito dos componentes. Apesar de que agora já conhece não só aqui em simbologia, mas conhece também como eles são na prática. Então, nós falamos da partida direta, que nada mais é do que a partida mais simples utilizada em um motor elétrico trifásico, tá? É a partida direta. E antes da gente passar para outros tipos de partida, que é o que a gente vai falar fortemente sobre nessa aula, vamos falar aqui um pouco da, da dúvida do Giovanni. No sábado, eu não sei se foi o Giovanni realmente, Marcos Vinícius. Foi Marcos Vinícius, eu acho, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrija aí, Marcos Vinícius. Falou para mim, perguntou para mim se aquele motor era 380-660. Ele era diferente, então, como que funcionava as suas bobinas internas, né? Como que funcionava as suas bobinas internas para que ele venha funcionar, né?
Assim, foi você, não foi? Sim. Porque assim, para a gente entender como que, para que nós fechamos o motor, eu expliquei para todos vocês que então nós temos que entender como que o motor funciona lá dentro e como que as bobinas devem ser tratadas para então a gente entender para que fazer um fechamento. E eu expliquei para vocês, né, no motor de 6 pontas 220 380 e no de 6 pontas e no de 12 pontas, que as bobinas, né, sentem ali a tensão de 220 volts. E o que a gente faz é apenas modificar o fechamento para que então nossas bobinas continuem recebendo 220 volts, independentemente do tipo de tensão que está chegando nos seus terminais, né? Seja 220, 380, 440, 660 ou 760, por exemplo. E falamos nas aulas, né? Eu até pensei que nós não íamos encontrar no Senai, achei muito bom a gente ter encontrado, isso é muito bom, né? Vocês viram então ali todos os modelos de motores que vocês vão encontrar aí na indústria, né? Faltou ali só o motor de 3 pontas, mas no motor de 3 pontas, o que resta? Imagina vocês depois de ligar aquele, fazer aquele tanto de fechamento, para que serve 3 pontas em um motor, né? Todos vocês já sabem para quê. O motor de 3 pontas simplesmente é alimentação. Não tem o que se fazer. Então, ele é um motor com apenas um nível de tensão. Então a gente nem explica, né, que se ele for de 3 pontas, ele é feito para trabalhar somente o nível de tensão. Você vai olhar lá e então se você só tem aquela possibilidade de tensão de trabalho. E falando então da dúvida do Marcos Vinícius, a respeito da teoria ali para entender a questão das bobinas, como que ela, das bobinas do motor 6 pontas 380 660, nós vamos falar aqui a respeito da questão da tensão que vai chegar ali nas bobinas, né? No caso do motor 380 660, ele é diferente do motor 6 pontas 220 380 e do de 12 pontas. Por quê? Porque as bobinas do motor 380 660, elas somente ele são feitas para receber a tensão de 380 volts. Então, motor de 6 pontas e o de 12 pontas, né, para 220 380, por exemplo, eles as bobinas deles são feitas para trabalhar com 220 volts. Especificamente falando do motor 380 660, é feito para trabalhar. Suas bobinas vão sentir sempre 380 volts. Então, por quê? Vocês lembram claramente que quando eu faço um fechamento em triângulo, a tensão que vai na minha bobina é exatamente a minha tensão da rede. Então, se vocês observar, na tensão 380, nós fechamos o motor em triângulo. Para quem lembra, ou seja, menor tensão, triângulo, maior tensão, estrela. Essa teoria não muda. Então, olhando no motor de 6 pontos 380 660, encontramos ali menor tensão, né, triângulo, e maior tensão, estrela. Só que a nossa menor tensão é 380 e a nossa maior agora é 660. O que vai mudar? Como eu falei, se você no fechamento 380 em triângulo, vai chegar então a tensão da rede exatamente nas bobinas do motor. Se no caso vai ser 380, a tensão que vai predominar e vai chegar até as bobinas vai ser exatamente 380 volts. A bobina então, fechada em 380, que é triângulo, vai sentir 380 volts. No caso desse mesmo motor sendo fechado em 660, vocês lembram que lá na placa era maior tensão, triângulo, estrela. Então, maior tensão, vou fechar estrela, motor de 6 pontas fechado em estrela, para 660 volts. E quando eu fecho o motor em estrela,
eu tenho um ponto neutro, o qual eu curto-circuito as fases, né? Pego 3 cabos e vou curto-circuitar, no caso, a parte, os números maiores das bobinas, né? 1, 4, 2, 5, 3 e 6 das bobinas eu vou fechar 4, 5 e 6, eu vou curto-circuitar, vou interligar as 3 e vou alimentar, né, nos primeiros terminais ali, que é 1, 2 e 3. Como eu tenho esse curto-circuito, esse ponto zero, vocês lembram que no fechamento em estrela, nós criamos um ponto neutro nesse ponto por causa da equalização das correntes, tá? Nesse ponto. Fazendo, então, exatamente com que ali no curto-circuitamento das bobinas faça ter a tensão de 0 volts. E a tensão entre fase e 0 volts eu provei para vocês por meio do cálculo lá da raiz de 3, que você pega o valor da tensão de fase, né? Você pega o valor de tensão de fase, que no caso por exemplo, 660, e divido por 1,73, que é o mesmo, que é o valor de raiz de 3, né? Quando eu divido por 1,73, é o valor que eu encontro, 381. Ou seja, aproximadamente 380 volts, certo? O que isso quer dizer? Que quando eu fecho o meu motor para 660 volts, as minhas bobinas continuam sentindo a tensão de 380 volts, mesmo estando fechado para 660, tá? Então, acabei de responder a dúvida do Marcos Vinícius e era a dúvida de todo mundo, eu tenho certeza. Tá? Então, por isso eu estou passando aqui em aula. Isso, isso, justamente. Porque o motor normal, né, que no caso as bobinas são de 220, por exemplo, como eu falei para você, ele é 220 e 380. Então a menor sempre é triângulo e a maior sempre é estrela. Só que aí a menor é 220 e a maior é 380. Aí eu fecho. Isso, pode ser. No caso, coincidiu, né? Não, não seria exatamente isso, mas no seu caso aí, como acabou dando certo, né? Para falar assim, que para você não esquecer, né? Acabou dando certo, né? Acaba sendo a tensão ali, a menor tensão da placa. É isso aí, isso é bom para a gente entender. Então, tranquilo, né? O Luan ou o Giovanni aí ficou com alguma dúvida aí, quiser perguntar aí, eu respondo para vocês e a respeito da dúvida que eu tirei do Marcos Vinícius. Tranquilo, né? Então, pessoal, falamos então, né? Nós vimos ali, executamos ali de forma bem rápida a nossa partida direta. Utilizamos bastante tempo ali para fazer os fechamentos dos motores. Mas que bom que todo mundo teve a oportunidade ali de fazer. E vamos falar agora da nossa. Vamos falar agora da partida direta com reversão. Observem que agora já não é tão simples. E como vocês podem ver, né, no diagrama multifilar aí, nós continuamos nós temos que demonstrar a força e o comando. A força sempre do lado esquerdo e o comando do lado direito.
Então, se vocês analisar, temos, né? Temos o motor aqui no final do acionamento, né? Que no final é isso aí mesmo. Aqui temos um aterramento, falando que essa carcaça de motor foi aterrada. Nós aterramos ela lá na nossa bancada, todo mundo viu, né? Utilizamos um condutor preto, não foi? E também nós observamos aqui que tem mais componentes agora. Mais componentes. E o que nós vamos fazer nessa aula de hoje, já que nós entendemos já o que são esses componentes, é entender como interpretar esse projeto. A partida direta eu já mostrei para vocês como interpretar ela, né? Ali executando, né? Como montar ali, mais ou menos ensinei vocês como interpretar ela. Em cima daquela forma de interpretação, eu quero agora conduzir vocês a interpretar as outras, que agora são mais complexas. Tá? E tem uma forma, né, de padrão para você seguir, por exemplo, e conseguir executar, entender, fazer a interpretação de um diagrama multifilar. Que basicamente aqui você está vendo só simbologias e você depois que você entende isso aí, né? Você olhou já sabe que é uma partida direta com reversão. Por saber, né? Por ver o que está acontecendo, né? Aí nos esquemas de ligação e mais ou menos o que acontece. Então, sempre a gente, quando vai fazer isso aqui, o diagrama, por exemplo, aqui de comando, nós temos que executar ele de forma, começando aqui pela parte de força. Né? Temos uma alimentação trifásica, né? Como foi mostrado para vocês, isso aqui eu acho que não é novidade para ninguém. Temos aqui fusíveis trifásicos, né? Seccionáveis. Nós utilizamos lá, não eram seccionáveis, né? Não eram seccionáveis, mas eram fusíveis, utilizamos lá. Vocês lembram que os fusíveis protegem todo o circuito contra curto-circuito, tá? Se algum cabo daqueles que nós ligamos lá fechar curto entre uma fase e outra fase, ou entre fase e terra, os fusíveis desarmam, protegendo ali o motor e as instalações como todo. Então, tanto os fusíveis quanto o disjuntor também faz essa função. Então, depois dos fusíveis, pessoal, nós temos aqui embaixo, ó, um contator chamado de K1. Então, é um contator, está representando aqui os seus 3 contatos de força do contator K1. Em cima do contator aqui, temos, ó, pontos, né, que está aqui de vermelho, umas bolinhas, né, que significam para a gente pontos de conexões elétricas. Quer dizer que aqui eu tive um ponto de conexão, uma derivação aqui, aqui e aqui. E essa derivação está indo exatamente para onde? Para um segundo contator. Essa derivação está indo para um segundo contator chamado K2. E ele está retratando para mim que tem um contator exatamente igual a K1, só que aqui agora é o K2. K1 é o da esquerda, K2 é o da direita, mas ele é exatamente igual ao K1 e essa derivação está alimentando a entrada do meu segundo contator. Né? Abaixo do meu primeiro contator eu tenho um relé térmico chamado F2, né? Simbologia de relé térmico. Temos o relé térmico chamado de F2. E no outro contator do lado eu também tenho um outro relé térmico chamado de F3. E da saída do meu térmico F3, eu tenho um cabo que vai fazer uma conexão nos cabos que pegam por baixo do meu relé térmico F2, fazendo uma conexão novamente nos cabos, né? Então ele deriva em cima, passa por um contator no relé térmico e retorna novamente aqui por baixo. E então vai no nosso motor trifásico
alimentando as 3 fases, né, do meu motor de indução trifásico de corrente alternada. Simples assim. Eu quero que vocês observem o seguinte. Essa fase L1, ela vem aqui no meu motor. Quando ela é acionada por K1, passa por esse contato aqui, entra no relé térmico, sai do relé térmico e vem alimenta o 1, esse terminal do motor. A fase L2 vai passar pelo fusível quando fechado. Quando o contator fechar, passa pelo contator K1 aqui, passa pelo relé térmico nesse local e entra no meu terminal, né, o outro terminal de alimentação do meu motor. Posso chamar de V1. E a fase L3, eu vou pegar, ela vem também fazendo o mesmo percurso, né, passando, quando o contator K1 aciona, K1 somente. A fase L3 vem, passa também pelo mesmo trajeto e vem e entra no meu terminal W1. Certo? Ok. Agora observem que a alimentação do meu K2 tira o primeiro cabo, que é o L1, tá vendo? A fase L1. Observe na identificação das fases, pessoal. L1, L2 e L3. Então, a fase L1 foi tirada uma derivação dela e entrada e levada até a conexão número 1 do contato de força do meu contator K2. Foi tirada da fase L2, aqui, ó, uma derivação e foi no meu número 3 também, assim como está aqui, né, no meu K1. E foi tirada a derivação do condutor da fase L3 e mandado no número 5. Então, o que ele fez? Ele pegou os cabos que estavam ligando no K1 e jampeou, né? Fez uma derivação de forma idêntica aqui na entrada de um segundo contator, deixando esse contator em paralelo com o outro, tá? Ficou exatamente em paralelo com o outro contator. K1 e K2 estão em paralelo. E o que acontece, pessoal? Exatamente, tem dois fusíveis idênticos também, chamado F2 e F3. Os dois fusíveis são idênticos e os dois contatores também são idênticos, tá? Eles têm que ser idênticos, tá? E eles têm relé térmicos. Oi. Os dois relé e também os dois contatores também são idênticos. E observem agora, seguindo aqui esse cabo, ó, da alimentação que passa por K2, esse condutor passa, né, que é o L1, né? Tá vendo o L1? Ele passa aqui. Se o meu contator K2 fechar, ele passa aqui, passa pelo relé térmico aqui. E observem que L1 ele faz o quê? Faz uma conexão em cima da fase L1. Faz uma conexão em cima da fase L1. Uai, como assim? Ele pegou L1 que se o K1 fechar, ele joga ela aqui. Se o K2 fechar, joga L1 aqui também. É como se fosse uma redundância mesmo. Beleza. Aí vocês pensam, será é como se fosse uma reserva? Como se fosse um contator reserva? Não. Vamos ver. Agora, o que ele faz? Ele pega a fase L2, que está essa do meio, faz a intersecção nela, puxa ela pelo meio do contator. Quando o contator quando o K2 fecha, essa fase desce por aqui, passa pelo relé térmico. E agora, essa é a L2, tá, pessoal? A do meio, observem aonde ela vai. No L3. Ele fecha no condutor onde iria L3. Certo? Ele manda, vamos dizer assim, no W1, né? Pelo K1, no W1 do motor aqui, ó, chegaria L3. Só que pelo K2, bem no W1, não vai chegar L3, vai chegar L2, ó. Por aqui, ó. L2 vai chegar no W1. E o L3, a fase L3, que veio por aqui, ó, no segundo contator, que é o K2, quando ele estiver fechado, a fase vem aqui, passa pelo meu relé térmico e vai exatamente
no V1, que outra hora no K1, quando o K1 ficava acionado, que era o L2, e agora vai o L3 no local. Então, o que aconteceu? Ele pegou o L2 e inverteu de lugar com o L3. Então, é assim, se o K1 estiver dentro, no 1 eu tenho L1, no V1 eu tenho L2 e no W1 eu tenho L3. Quando o K2 estiver acionado, então, eu vou ter o quê? No U1 eu tenho L1, no V1 eu tenho L3, no W1 eu tenho L2. Foi invertido duas fases. Inverteu duas fases. E o que acontece se eu pegar... Imagina comigo, se o contator K1 tiver acionado e o contator K2 acionar junto. O que será que vai acontecer nessas duas conexões aqui, ó? Justamente, ele pegou a fase L2 e jogou na 3. Se o contator K1 tiver acionado, eu vou ter a fase L3 bem aqui, ó. Se na hora que ele tiver já acionado o K2 bater, ele vai jogar essa fase L2 bem na fase L3. É curto-circuito, fase com fase, na tensão imediata. Se for 380, vai ser curto-circuito 380 volts. É muito fogo, tá? Eu posso danificar cabo, ou se eu tiver uma proteção bem feita aqui pelos meus fusíveis, ele vai romper. E aí o que acontece? Eu não posso, então, de forma alguma, deixar que K1 e K2 entrem junto. Mas para quê, professor? Que serve isso aí antes de você falar? Então, os dois não podem entrar junto, porque, na verdade, isso aqui é uma partida com reversão. Ou seja, isso aqui faz meu motor girar para os dois lados. Então, o K1, ele joga uma sequência de fase. E o meu motor gira num sentido. Vamos supor que ele gira no sentido horário, pelo K1. Quando o K2 bater, ele inverte duas fases. Ele inverteu duas fases do padrão do K1 quando aciona. O K2 joga duas fases de forma diferente no meu motor, fazendo com que o meu motor gire agora no sentido anti-horário. Por isso é chamado partida com reversão. Então, é isso que nós precisamos. Às vezes você tem um acionamento onde você precisa ir e vir. Pensa comigo, pessoal. Uma talha elétrica comandada por um controle. A talha, ela movimenta tanto para frente quanto para trás. Então, ela precisa tanto girar no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Se ela for para frente, ela tem que voltar para trás, certo? Uma ponte rolante também é assim, né? Para vocês terem uma noção. Então, existem equipamentos que requerem esse tipo de partida nos motores, para que os motores funcionem, então, dessa forma, né? Com reversão. Então, se isso é utilitário, se nós precisamos, então, utilizar esse tipo de partida em reversão, e ela tem essa particularidade aqui do curto-circuito, se os dois acionar, o que não pode nunca acontecer, então, é esses dois contatores entrarem juntos. Vixe, então como que eu faço isso? Alguém sabe responder para mim? Como que eu vou impedir que, por exemplo, esses dois contatores acionem junto alguma vez? Através do comando. Através do, a- através do comando. Mas e se você acertar o S1 ou o S2 acidentalmente? É. Mas você entendeu que então precisamos fazer alguma coisa para que os dois não acionem junto, né? Ou eu tô com o K1 acionado ou eu tô com o K2. Então é isso que o nosso comando tem que fazer. Então, a partir do que eu vi na força, do que eu preciso fazer de acordo com a força que eu tenho, eu vou então executar o meu comando para que aconteça tudo aquilo que eu queira. Lembrando que um circuito de comando, pessoal, ele pode ficar de várias formas, tá? O circuito de comando ele vai seguir uma lógica de funcionamento que surgiu da sua cabeça. Isso aqui que vocês estão olhando aí surgiu da cabeça de alguém. E nós, então, fizemos aí. Mas
Se eu fiz desse jeito, o Marcos Vinícius fez de outro jeito. Se o Giovanni for fazer, o Giovanni vai tentar copiar, mas não necessariamente precisa copiar. Você entendendo o funcionamento, você vai fazer ele da sua forma. Ele vai funcionar da mesma forma. Então, o comando do motor, ele vai variar. Ele pode variar, né? Ele pode ficar um pouco diferente, né? Vocês viram lá como eu conseguia lá na hora da prática mudar os cabos, tanto fazia os cabos de um lado ou do outro, mas era o mesmo cabo. Então, o cabo foi direto no A1 do contator, o outro foi lá na botoeira, mas era a mesma coisa, lembra? Então, você consegue fazer de forma diferente o comando, o desenho do comando diferente, mas que executa o mesmo trabalho, tá? Executa o mesmo funcionamento. E é o que importa. O seu comando estando de acordo com a norma e executando o trabalho que então é necessário, não tem então problema, tá? Então eu vou fazer de um jeito, o Giovanni vai lá, vai fazer a lógica que ele pensou, vai sair um pouco diferente, mas vai funcionar da mesma forma. Então eu tenho que partir o meu motor em dois modos e esse motor tem que estar protegido dos dois modos. Por isso que eu tenho dois relé térmicos, porque quando o K1 acionar, o relé térmico F2 protege passando pelo K1. Quando o K2 acionar, o relé térmico protege passando pelo K2. Existe uma forma diferente de nós fazermos uma montagem onde não necessitamos de dois relé térmicos, dá para usar apenas um. Mas, usando dois relé térmicos é melhor ainda, tá? Fica melhor ainda. Nós, na hora da prática lá, nós vamos dar esses exemplos aí para vocês terem noção. Então, pessoal, como que nós vamos fazer um comando para que, então, faça, então, o acionamento desse motor em dois modos, né? Sendo comandado por botoeiras, acionando para dois sentidos, e esse sentido, quando tiver acionado, ficar intertravado, não deixar com que, vamos supor, se estivesse girando no sentido horário, o sentido anti-horário não pode bater, que seria o K1, porque senão ele vai fechar curto-circuito. Então, as duas posições nunca podem serem acionadas simultaneamente, tá? Tem que ser acionada uma por vez. E nem que você queira acionar os dois de uma vez, você possa conseguir. Então, o nosso comando tem que atender isso. Nem que eu queira acionar o K1 e o K2 de uma vez, eu não consigo. Então, eu vou fazer o meu comando aqui de forma a atender esses requisitos que eu falei aqui agora. Então, nós temos o neutro, esse azul aqui é o neutro, tá? O neutro vai direto na bobina, né? O neutro, ele, assim como nas instalações residenciais, ele não é trabalhado. Eu costumo dizer assim: o que é trabalhado, o que entra nos contatos, o que passa, o que entra, o que vai e volta, sempre a fase, é o positivo. O negativo e também o neutro, ele costuma ir direto. Então, o neutro vem direto nas bobinas, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou trabalhar? A fase. Então, a fase saiu lá de cima, tá vendo? A fase saiu lá de cima e veio passando por um monte de coisa até chegar nas bobinas K1 e K2. Ó. Vocês observam que logo lá embaixo eu tenho a bobina K1 e bobina K2. Então, quer dizer que o meu comando aqui todinho é para eu acionar a bobina K1, que é exatamente esse contator aqui, e bobina K2, que é exatamente esse contator aqui. Né? Então, aqui está o comando para eu acionar essas bobinas desses contatores, que então, quando eles serem acionados, acionam o meu motor. Né? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. A minha fase saiu da alimentação L, né? É uma fase dessas qualquer aqui, tá aqui uma somente. Ela entrou num fusível F4, né? Um fusível seccionável. Entrou no fusível F4. Quando esse fusível for fechado, né? Quando esse fusível for
fechado, eu vou ter essa fase, vai percorrer, vai passar pelo fusível e vai chegar até meu botão S0. Meu botão S0 aqui. Então, quando a minha fase chega no meu botão S0 é um botão fechado, que é o meu botão desliga, tá? Para quem não lembra, é o botão desliga, tá? Eu já posso dizer por quê, mas ele é fechado. Independentemente da gente entender que ele é um botão desliga, nós conseguimos entender que quando esse botão é pressionado, esse circuito vai ser interrompido, porque a passagem de tensão que vai estar passando por aqui e chegando até aqui embaixo, vai ser interrompida por ele, porque quando um dedo for pressionado aqui, ele vai abrir isso aqui e vai interromper tudo, né? Então, eu consigo ver claramente que ele é um botão que claramente executa um desligamento. Como aqui é fechado, a minha fase vai chegar até aqui, vai chegar também aqui, vai chegar também aqui e também aqui. Só desse botão passar pelo botão, ela já chega aqui, aqui, aqui e aqui. Minha tensão vai estar tudo aqui porque são fios, né? Tem um fio aqui no 13, fez uma conexão, tá vendo? Uma conexão aqui, a simbologia de conexão. Veio para cá, tem outra conexão aqui, veio para cá, tem outra conexão aqui, veio para cá. Então, eu tenho a tensão aqui, né, dependente do meu botão S0, tá dependendo aí para acionar, então, esse botão S1, tem o K1, tem o S2 e tem o K2. O que que acontece, pessoal? Então, se eu já tenho tensão aqui, né, quando eu pressionar esse botão S1, esse contato vai fechar aqui. Quando esse contato fechar, eu vou ter passagem de corrente aqui. Eu vou ter uma tensão que vai percorrer aqui e vai chegar até aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai entrar no... Esse aqui é o contato do relé térmico, o 95-96. Para quem lembra, é o contato fechado do relé térmico. Então, se ele é fechado, a tensão vai passar direto até chegar aqui embaixo. E vai para o próximo. O próximo ele entrou no contato fechado, né? Terminado em 1 e 2 aí, para relembrar vocês. Terminado em 1 e 2 é fechado, terminado em 3 e 4 é aberto. Passando aqui, então, no 20, ele entra no contato fechado de K2. Como assim? K2 está aqui, os contatos de força. K2, a bobina de força, a bobina está aqui. E um contato auxiliar dele fechado está aqui. Então, depois que ele sair do contato fechado, ele então chega à minha bobina K1. Lembrando que eu sempre vou montar o meu comando da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então eu comecei aqui, desci, desci, desci e vim aqui. Aí agora eu penso o que eu vou precisar mais e vejo onde é que eu vou ter que ter mais de uma opção, né? E vou fazendo os demais. Então, só nessa primeira linha, eu já consegui acionar e desligar o meu motor, protegendo ele com o relé térmico e causando uma dependência do K2. Ó. Por que eu causei dependência do K2? Porque tem um contato fechado do K2 em série com o acionamento da bobina K1 aqui, ó. Quer dizer o quê? Quer dizer que o que acontecer com esse contato de K2 aqui, o K1 não faz. O K1 vai ser impedido de acionar. Por exemplo, se esse contato aqui abrir do K2, eu posso ter tensão, a tensão chega até aqui. Se esse contato estiver aberto, o meu K1 não é acionado. Tá? E o que acontece? Temos então que ter o selo, né? Porque aqui eu tenho um botão pulsante. Uma vez pressionado, eu tenho que selar. Uma vez pressionado o botão S1, acionei aqui, a tensão desce por aqui, aciona a minha bobina e eu vou tirar o dedo do botão. Isso muito rápido. Vocês lembram que a gente aperta o botão e tira o dedo. Então, esse contator, essa bobina tem que continuar acionada. Então, eu faço o selo em paralelo com o meu botão. Então, uma vez pressionado aqui, ele atua aqui, né? Porque está tudo fechado aqui, ele fecha. Se ele fechou, K1, ó o contato K1 aqui, ó.
contato aberto, 13 e 14, terminado em 3 e 4, de K1. Então, uma vez pressionado aqui, K1 acionou, esse contato aberto do K1 vai fechar. Quando ele fecha, ele auto se alimenta por aqui. Retirando o dedo do botão S1, não tem problema. Meu motor fica funcionando por aqui, ó. A bobina K1 fica acionada por aqui. Tá? E ela fica acionada até que o relé térmico desarme ou o K2 abra. Como assim? Como o K2 abra? Se esse aqui é um contato fechado, para o K2 abrir, o que tem que acontecer com essa bobina aqui do K2? Essa bobina tem que ser acionada. Como assim? Quer dizer que o meu K1, a minha bobina de K1 aqui, só consegue ser acionada, porque vai ter que passar a tensão por aqui, né? E só passa dentro dele. Então, só passa se ele tiver fechado. Então, se o meu K2 não tiver acionado, ou seja, porque é normal fechado, eu consigo acionar minha bobina K1. Se o meu K2 estiver acionado, aqui vai estar aberto. Eu não consigo ligar K1, nem que eu queira. Opa, então agora nós estamos conseguindo chegar nessa situação aqui, para impedir que os dois acionem junto. Beleza, mas aqui então nós entendemos essa linha, certo? Acabamos de falar dessa linha até aqui, ó. Até falando, até o selo, até essa parte aqui nós entendemos. Porém, nós temos mais um pedaço desse circuito aqui. Então, o meu botão S0 estando fechado, eu vou ter alimentação aqui, pessoal. Ó. Eu vou ter tensão da fase aqui, ó. Vai estar bem aqui em cima. Bem aqui em cima. Ela não vai ter chegado aqui no K2. O K1 já foi até acionado, mas ela está aqui em cima. E ela vai ficar aqui em cima até acontecer o quê, pessoal? Até eu pressionar o botão S2, né? Porque ele é um contato aberto. Quando eu pressionar isso aqui fecha. Ou, a segunda opção aqui, ó, ou eu acionar o K2. Mas como assim? Esse K2 só é acionado se eu acionar esse botão. Porque isso aqui também é um contato de selo, só que ao invés do K1 é do K2. Então eu tenho contato de selo no K1 e tem também contato de selo no K2. Vocês podem ver que essa parte é um espelho do K1, gente, ó. Daqui para baixo é um espelho tanto do K2 quanto do K1. Então eu tenho aqui uma botoeira do mesmo jeito, tenho um contato de selo do K2 aqui do lado, né? Tem um relé térmico, né? O contato fechado do relé térmico F3, que é aqui, ó, o F3, né? Que está embaixo do K2, então é do F3. E ó, vejam só, essa alimentação está dependente do nosso contator K1. Um contato fechado também, só que do K1. Uai, como assim? Então, eu tenho um contato de K1, ó, K1 está aqui, a bobina de K1 está aqui. Eu tenho um contato de K1 bem aqui, ó, na fase de alimentação que vai para alimentar a minha bobina K2. Quer dizer o quê? Que eu criei uma dependência no acionamento do K2 com o contato fechado de K1. Quer dizer que se K1 tiver acionado, eu não consigo acionar K2. Ué, mas vamos lá, mas do lado aqui você falou que se K2 estiver acionado, você também não consegue acionar K1, então você não vai conseguir acionar nenhum. Negativo. Tudo tem uma etapa. Se eu vim aqui e apertar S1 primeiro, eu liguei K1, porque o K2 não ligou. O K2 está em repouso. Então esse contato está fechado. Quando eu pressionar o dedo aqui, a minha alimentação desce e bate aqui, vai acionar a minha bobina. Então essa aqui acionou, o que acontece? Aqui vai abrir, ó. Aqui vai abrir. Agora, se eu vim aqui e apertar no S2 aqui, ó, a minha atenção vai vir aqui, vai chegar bem aqui, vai encontrar esse K1, esse contato aberto, então não vai conseguir acionar meu K2. Olha só, então agora eu consegui fazer um intertravamento. Porque eu intertravei o K2 com o K1 e intertravei o K1 com o K2.
Isso chama-se intertravamento, pessoal. Então, eu já liguei o meu motor K1, porque K2 estava em repouso, né? Meu relé térmico não estava atuado, beleza, consegui ligar K1. Só que agora eu não consigo ligar K2 enquanto eu não pressionar o botão S0 e desligar. Aí o K1 volta para repouso. Então eu vim aqui apertar o S2. Aí eu bato aqui, como o K1 vai estar em repouso, eu vou conseguir acionar o K2 e o K2 vai selar por aqui. Eu posso tirar o dedo do botão S2 que vai ser acionado por aqui. Ah, que interessante. Então agora, se eu tiver com o K1 ligado, eu tento ligar K2 e não consigo. Nem que eu queira, eu consigo. Não adianta, você não consegue ligar. Você só consegue ligar o K2 se eu vir aqui, desligar por aqui, por essa botoeira, o K1, e essa botoeira desliga a alimentação tanto do K1 quanto do K2, estão vendo? Essa botoeira desliga qualquer um dos dois. Vai cortar tudo aí para baixo, ó. Então, se eu tiver com o K1 ligado e eu quiser ligar o K2, eu tenho que pressionar esse botão que corta tudo para baixo e para tudo. Parou tudo, ficou tudo em repouso, então fica liberado para mim apertar esse botão aqui do S2. Se eu apertar o S2, aí sim eu vou conseguir acionar o K2, porque o intertravamento está na posição fechada, né? O K1 não está acionado. Se o K1 não está acionado, pessoal, quer dizer que os contatos estão abertos. Se os contatos de força estão abertos, o K2 pode fechar, que não vai fechar curto nesse ponto aqui, como eu falei para vocês. Por isso esse detalhe. E se eu tiver com o K2 acionado, eu não. Aí se eu quiser ligar o K2, eu então desligo, aciono essa botoeira aqui, o K2 vai ligar. Se eu quiser ligar o K1 de novo e eu vim cá e pressionar o dedo aqui, não vai ligar porque o K2 está ligado, não deixa acionar aqui, ó. O que que acontece? Eu vou ter que desligar de novo nessa mesma botoeira aqui em cima, para então eu vir aqui e acionar de novo o botão S1. Está aí, pessoal, partida direta com reversão. Conseguiram entender aí, Marcos Vinícius, Giovanni? Justamente. Justamente. E quem faz isso é você, né? Com esse multifilar aí, quem faz isso é você. Então, isso aqui, você que. Justamente. Então, o comando evita que aconteça o acidente. Simples assim, pessoal. Inclusive, se vocês quiserem, por exemplo, quero passar aí como atividade para vocês aí, tá? Quem fazer aí eu vou adicionar nota, vai ficar aí para vocês, fica gravada também a atividade, para fazer então uma partida direta e direta, eu vou pedir as duas partidas, partida direta e a partida direta com reversão. Fica sendo aí atividade aí para a aula de amanhã, tá? Vocês executam. Eu não vou enviar para vocês agora. É lógico que vocês vão pegar a aula gravada e vão olhar, né? Vão olhar. Mas vejam, pensem comigo. O que adianta você pegar a atividade, olhar aqui e fazer, né? E não entender e não aprender nada, simplesmente copiar, né? Não adianta nada. Agora, se você pegar, né? Viu a aula, falou, não, agora eu vou fazer a partir do meu entendimento. Eu entendi a aula e agora eu vou fazer então, hein?
se eu sei como funciona a partida direta e como funciona a partida com reversão, eu vou então agora usar meu raciocínio para me executar ela então. Você já conhece a simbologia. Agora, se você tiver dúvida quanto à simbologia, uma dúvida em alguma coisa, você recorre aqui na aula e verifica ela aqui. E verificou sua dúvida, volta para o seu raciocínio, né? E assim executa a atividade, né? E eu vou amanhã ainda aí nós vamos fazer mais uma web aí, a gente corrige e então a gente consegue fazer aí uma breve explicação aí de cada aluno que fez aí a sua partida, né, direta e partida direta também com reversão, né? Essas duas aí, tá? Ou seja, então não vai adiantar fazer só atividade e copiar, também se quiser. Vai explicar o funcionamento da partida, tá, pessoal? Isso é bom, é para vocês. Vocês vão entender exatamente e vai saber como explicar o funcionamento de dos tipos de partida. Dessa forma, vocês vão realmente entender que realmente aprenderam, né? Isso é muito bom, tá? E, oi. Não, pode falar sim, pode falar. Tem, tem sim. Tem sim. Eu vou apresentar para vocês, né? Vou apresentar para vocês, mas não vai ser hoje, tá? Por enquanto vamos ficar no papel, mas já te digo, já que é a sua dúvida, tem sim, tá? Esse aí que vocês estão vendo foi executado em uma plataforma dessas que você está falando, e eu vou apresentar para vocês uma plataforma no computador e também a plataforma no celular, tá ok? Sim, sim. Mas como eu falei, tudo se inicia no papel, tá? Tudo se inicia no papel. No papel é onde sai a sua ideia, onde sai ali sua lógica, seu funcionamento. Ah, aqui eu preciso fazer isso. Ah, o motor tem que rodar aqui. E aí, o relé térmico, quando acionar, tem que desligar meu motor, tem que proteger meu motor. Ah, quando eu desligar a botoeira tal, meu motor tem que parar. E assim você vai, né? Ah, se acontecer um curto-circuito aqui, meu fusível tem que proteger, tem que acontecer isso aqui. Então, em cima do que vai, o que você planeja acontecer, seja de falhas, seja de funcionamento, o que você deseja, você elabora o seu comando, né, e prepara toda a sua lógica de comandos elétricos para poder funcionar. Então fica a atividade, pessoal. Se você tiver mais alguma dúvida aí, pode perguntar para mim aí agora. Se não, nós vamos encerrar a aula aí. Quem já quiser começar a executar as atividades aí, pode ficar tranquilo e à vontade. Para quem perdeu a aula aí, tá? Quem não assistiu, entrou aqui na aula aí já quase no final da aula, já vou postar a aula aí no YouTube, tá? Já vou deixar postando aqui e já pode já começar a rever a aula também, para então começar a fazer atividade. Sim, sim, sim. Não tem problema não, o Jales, não tem problema não. Eu já gravei a aula para isso mesmo, tá? Não tem problema, tá justificado, tá? Tranquilo. É o Guilherme, né? Desculpa aí. Isso aí, pessoal. Mas tem alguma dúvida? Isso. Pode enviar Pode ser no WhatsApp mesmo, não tem problema não. Pode ser, pode ser em foto, pode ser no papel. É porque, como eu não passei nenhum aplicativo para vocês ainda, né? Vai ser no papel mesmo, então. Vocês simplesmente têm que entender, só saber entender mesmo das simbologias aí. Então, a lógica de funcionamento é de vocês. Certo, então, pessoal? Então, é isso aí. É praticar, tá? É praticar aí que a gente evolui.
Até mais.